Não, acho que a gente já pode começar, tá? É, bem, o que é o capítulo que a gente vai ver aqui? É a parte de unidades, tá? É estranho até o nome do capítulo ser unidades, porque na verdade se a gente for ver o que é mais fundamental para a física é o que a gente chama de grandeza, tá? Unidade é um negócio que está associado à grandeza, mas não é a mesma coisa. Só que acaba que a unidade é aquilo que é mais palpável para a gente. Quando a gente vai falar das coisas, parece que é mais prático a gente falar de unidade ao invés de falar de grandeza, né? O que é a grandeza, o que é a unidade, o que tem de diferença entre essas coisas, né? A grandeza, ela é uma quantidade física que pode ser medida de alguma maneira com um valor numérico, tá? Então, a gente pode falar que a velocidade é uma grandeza, que força é uma grandeza, que energia cinética é uma grandeza, que calor é uma grandeza. Então, tem várias, todas essas coisas que são mensuráveis de alguma maneira e que tem um valor numérico e geralmente uma unidade associada, é o que a gente chama de uma grandeza. Elas são a base daquilo que a gente vai utilizar para poder estudar a física, né? Que a ideia toda da física é que a gente consiga achar relações entre as grandezas, para que a gente possa verificar algumas grandezas e determinar o valor de outras, considerando essas relações que elas obedecem, tá? O processo de medida ou medição, né? Medida é como se fosse a coisa concreta, né? Pô, você vai lá e realiza uma medição e você obtém uma medida, né? Mas a gente muito dificilmente usa essa palavra medição. Geralmente a gente fala medida mesmo e todo mundo entende. Então a medida ela é o processo em que você vai aferir esse valor numérico associado à grandeza. Só que quando você vai fazer uma medida, você tem que usar um conjunto de unidades, porque você pode ter várias unidades diferentes para a mesma grandeza, né? E aí a gente vai verificar o seguinte, que existem tipos de grandeza, né? Tem grandeza lá que ela tem, que a gente chama de dimensão, que é dimensão de comprimento, né? Você pode ter várias grandezas que elas têm dimensão de comprimento. O que isso significa, né? Que você vai sempre medir essa grandeza com algum valor numérico que esteja expresso em unidades de comprimento. Pode ser qualquer unidade de comprimento, pode ser polegadas, quilômetros, pode ser milhas, mas tem que ser unidade de comprimento. E aí você vai ter como exemplo posição, deslocamento. Quando a gente isso ondulatório, a gente vê comprimento de onda. Então tem várias unidades, várias grandezas distintas que elas muitas vezes não são nem relacionadas, mas que têm mesmas dimensões, tá? A gente vai ver um caso mais para frente aqui que é bem interessante, que ele assim são duas grandezas que elas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas têm as mesmas dimensões e as mesmas unidades, que é a energia e o torque, tá? Então fica essa definição aqui, né, que a grandeza é a informação física que é associada a alguma coisa que a gente pode mensurar numericamente e que deve estar associada a uma unidade. Nem sempre vai estar associada a uma unidade, porque a gente tem uma grandeza que é bem comum da gente trabalhar, que é o coeficiente de atrito, que não tem unidade nenhuma associada a ela, porque ela é calculada através, a gente vai ver lá no capítulo de dinâmica, quando a gente for estudar atrito, que ela é calculada através da razão entre duas forças. Então, se a gente faz a razão entre duas forças, a unidade ou a dimensão ela é como se ela cancelasse, tá? E aí a questão das unidades, elas seguem uma coisa que é bastante importante, que digamos assim, não é obrigatório, mas a gente costuma fazer isso do ponto de vista prático, né, que é usar um sistema de unidades, né? A gente é acostumado a usar o sistema internacional, né, que é o metro, segundo, quilograma, mas tem países que não usam isso, né, usam outros sistemas, por mais inconveniente que isso acabe sendo, né. Na prática, na verdade, todos esses sistemas que não são o métrico, né, o internacional, eles são de alguma maneira já descritos em função do sistema métrico. Por exemplo, uma polegada ela é definida como sendo 2,54 centímetros. Então, você se preocupa lá em obter
uma medida precisa lá por centímetro e você vai obter então a polegada através dessa definição aí do centímetro, tá? Notem que, na verdade, a gente determinar medidas pode parecer, a gente tem essa concepção de que é um negócio relativamente simples, né? Mas na verdade não é, porque a gente tem uma série de problemas quando a gente vai fazer medidas com alta precisão. Se a gente pegar, por exemplo, e for medir um comprimento, a gente pode utilizar uma régua escolar, por exemplo. Aí você pega e coloca aqui o negócio alinhado aqui no zero da régua e vai ter lá várias marcações, né? Vamos pegar uma outra régua escolar e também vamos colocar aqui o zero dela na mesma posição. Se a gente for verificar lá a marca dos 30 centímetros, é muito raro que essas duas marcas elas coincidam para réguas de fabricantes diferentes. Por quê? Porque essas réguas aqui, ou uma delas ou ambas, tem um erro que a gente chama de erro sistemático. O milímetro de alguma dessas réguas aqui, ou das duas, ele está maior do que deveria ou menor do que deveria. E ainda diferem entre as duas, né? Não é uma coisa assim que as duas estão errando a mesma coisa. Não, elas estão errando uma mais que a outra, né? Outra coisa que pode acabar acontecendo é que se você estiver utilizando uma régua de metal, por exemplo, e você for verificar uma medida que é muito precisa, o metal dilata de acordo com a temperatura. Então, aqui temperatura você deve utilizar para poder fazer a medição de uma maneira precisa, né? Você pode pensar lá num micrômetro, por exemplo. Ele consegue medir coisas com uma precisão muito grande. Então, será que a dilatação térmica do próprio micrômetro, de acordo com a temperatura que ele está sujeito, ela não influencia isso? De fato influencia, né? Mas o coeficiente de dilatação do metal também é bem pequeno, né? Então, a não sei que você tenha um micrômetro que vai medir um diâmetro, por exemplo, muito grande, não vai fazer muita diferença, né? O micrômetro é um instrumento de medida que ele tem aqui uma bigorna, que eles chamam. Aí ele tem aqui um cilindro, e esse cilindro aqui está ligado no cabo, e aqui você pode girar, né? Aqui você tem um cabinho dele que você pode fazer uma rotação em torno aqui. E aí quando você faz essa rotação, você vai fechando essa distância aqui, até que você prenda a peça que você quer medir. Você não pode apertar demais, porque só o fato de você apertar um pouquinho ali, fazer um pouquinho de força, pode fazer com que o micrômetro lhe dê uma envergadinha e isso já também influencia o valor que você acaba lendo, né? Então, você está lendo às vezes um valor que é menor do que deveria porque você está espremendo ali a pecinha. Dá pouca diferença, mas como o micrômetro é muito preciso, pode dar alguma diferencinha sim, né? Às vezes 1 ou 2 microns, né? Então, se você tem um micrômetro que é pequeno, né, geralmente os micrômetros não são muito grandes, porque peças de alta precisão assim que exigem, que são grandes, são bastante raras, né? Mas tem micrômetros que são enormes, são coisas para você medir aí diâmetros de 1 metro com uma precisão extremamente grande, né? Então, assim, fazer medidas é um negócio bastante complexo. A gente vai estudar um pouco de medidas mais diretamente lá na parte do laboratório, né? O primeiro experimento que a gente vai fazer é justamente sobre medidas, onde a gente vai verificar como que a gente procede para fazer a leitura de um equipamento de medida com o que a gente chama de número adequado de algarismos significativos, né? Porque se a gente pensa lá que a gente faz uma medida de 15 centímetros, por exemplo, com uma régua milimetrada, a gente costuma escrever lá 15 centímetros. Ah, deu 15 centímetros. Então, mas é 15,1 centímetros, ou é 15,2, é 15,0? Para ser mais preciso, a gente tem que dizer que não, deu 15,0, deu em cima da marquinha. Mas daí você pode perguntar, tá, mas deu em cima da marquinha mesmo ou foi assim, entre 15,0 e 15,1? Ah, deu em cima mesmo. Então você pode pegar e dizer que você tem uma estimativa de que o próximo dígito aqui é zero, tá? Então se a gente for fazer uma medida aí com uma régua escolar,
a gente já pode dizer que a gente tem 4 algarismos significativos quando a gente for fazer a medida. Então, basicamente assim, um macete, para ficar mais fácil, é que quando você vai usar uma régua milimetrada, você sempre vai ter 2 casas depois da vírgula quando você faz a medida em centímetros, tá? Se a gente usar um paquímetro, que é um equipamento mais preciso para fazer medidas, ele tem um formato assim. E aqui tem uma escala auxiliar que a gente chama, a gente vai estudar isso no laboratório, e aqui uma escala principal. Daí a gente usa essas 2 escalas para fazer uma medida. Aí em milímetros, o paquímetro também vai ter 2 casas depois da vírgula, né? Então se a gente medisse o mesmo objeto com um paquímetro, o que a gente ia obter, né? Então em milímetros a gente deveria obter lá, 15 centímetros em milímetros são 650 milímetros, né? Só que você tem 2 casas depois da vírgula, né? Então, notem que aqui, ó, eu tenho 5 dígitos e aqui eu só tenho 4 dígitos, né? Esses dígitos são o que a gente chama de algarismos significativos. Então aqui a gente tem 5 algarismos significativos. Mas assim, isso daqui a gente vai ver lá na parte de laboratório, tá? Mas é interessante que a gente note assim, então existe esse conceito aí das grandezas que vão ter aí suas unidades específicas, mais do que pensar nas unidades, porque a gente pode ter várias unidades para o mesmo tipo de grandeza, né? A gente costuma dizer que as grandezas elas têm o que a gente chama de uma dimensão, né? Deixa eu ver onde é que eu discuto a questão da dimensão aqui. Até aqui, ó. Toda vez que a gente vai falar de sei lá, vamos falar de comprimento. Tem um comprimento L. Qual que é a dimensão desse comprimento L? Bem, eu posso medir ele em centímetros, eu posso medir ele em... Esse colchete aqui, com a variável no meio, costuma ser usado para denotar a dimensão da variável. Tá? Então a gente tem aqui, qual que é a dimensão do comprimento, desse comprimento L, né? Ele tem dimensão de comprimento, a gente escreve comprimento mesmo. Qual a unidade que eu posso usar para poder expressar isso, né? Vai depender da unidade que eu usei para medir. Mas mesmo que eu tenha medido numa outra unidade que eu não deseje, eu posso fazer uma conversão de uma maneira simples entre essas unidades de uma mesma dimensão, tá? E é impossível você converter coisas que tenham dimensões diferentes, né? Você não pode pegar e converter, sei lá, horas para, sei lá, comprimento, né? Horas para centímetros. Não tem como, não faz sentido isso, né? Então a gente nota aí que essas coisas elas têm dimensões diferentes, né? Aí você pega lá o tempo, ele tem dimensão de tempo. Só que nem tudo é tão simples, né? Então se você pegar, por exemplo, qual é a dimensão de velocidade, a gente pode apelar para a própria definição da velocidade média, por exemplo, né? O que é a definição de velocidade média? Ela vai ser uma distância, né? Vou colocar aqui como um delta S dividido por um delta t. Qual que é a dimensão dessa razão aqui? Vai ser a dimensão de ΔS dividido pela dimensão de ΔT. Então, a grandeza da velocidade ela tem dimensão de comprimento dividido por tempo. Então, notem que determinadas unidades das coisas não é um processo difícil, né? Às vezes a gente fica achando que você tem que saber qual que é a unidade de alguma coisa. Na verdade, você pode determinar a unidade de alguma coisa simplesmente fazendo uma análise da dimensão da fórmula da qual você usa para definir aquele negócio. Então, a velocidade média ela vai ser definida como sendo ΔS sobre ΔT. ΔS tem dimensão de comprimento, ΔT tem dimensão de tempo, então a dimensão da velocidade é comprimento por tempo. Ah, mas e a velocidade instantânea? Na verdade é a mesma dimensão, né? Porque se você está falando de velocidade, ela é uma grandeza, é uma mesma grandeza você falar da velocidade média ou falar da velocidade instantânea.
Então não faz diferença você verificar uma ou a outra, né? O fato é que você acaba tendo a mesma dimensão. Se a gente pensar em aceleração, por exemplo, a gente vai ter que a dimensão da aceleração vai ser, vamos pensar lá numa expressão que envolva aceleração. Deixa eu ver. A gente tem uma expressão V igual a V0 mais AT, né? Vamos assumir que V0 seja zero, só para simplificar as coisas, a gente pode fazer isso. E daí a gente precisa isolar o A, né? Então a gente tem que passar o T dividindo, né? Ou seja, dividir dos dois lados da equação por T, né? A gente vai ficar com A é igual a V sobre T. Então se a gente pegar aqui e verificar a dimensão de V sobre T, o que a gente tem? A gente vai ter a dimensão de comprimento por tempo, que é a velocidade, né? E aqui eu posso colocar multiplicado por 1 sobre tempo. E aí a gente vai ficar então com comprimento por tempo ao quadrado, né? E é por isso que a gente fala lá que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Daria para a gente medir essa aceleração da gravidade em outras unidades? Sim. Em outra dimensão? Não. Porque a aceleração tem dimensão de comprimento por tempo ao quadrado. Mas as unidades pode ser qualquer unidade de comprimento e qualquer unidade de tempo. Então, se você pegar e falar lá que a aceleração é em palmos por semana ao quadrado, é uma unidade esdrúxula, mas funciona, ela está certa. Tem algumas outras unidades que não são bem unidades fundamentais, tá? Um exemplo bastante comum disso é a força, tá? Então você pega lá e verifica qual é a dimensão da força. A gente costuma dizer que é Newton, mas o que é o Newton? Se a gente verificar a segunda lei de Newton, por exemplo, ela diz que força é igual a massa vezes aceleração, né? Então eu preciso colocar aqui a dimensão da massa vezes a dimensão da aceleração. A dimensão da massa é o quilograma, né? E a dimensão da aceleração, aliás, daqui é unidade, né? Então, deixa eu apagar aqui. Que saco. Então a gente tem dimensão da massa é massa, né? E aí a dimensão da aceleração ela vai ser comprimento por tempo ao quadrado, né? Isso aqui é a dimensão da força. Não é que eu falei aqui do Newton, né? Mas o Newton não é uma dimensão, ele é uma unidade. Qual que é a diferença disso, né? A diferença é que, assim, aqui eu estou usando coisas genéricas, né? Alguma massa, alguma unidade de massa, alguma unidade de comprimento, alguma unidade de tempo. Quando eu falo em Newton, eu estou usando, na verdade, as unidades do SI já. Então eu tenho quilograma vezes metro quadrado, vezes metro, dividido por segundo ao quadrado, tá? Então, assim, a gente acaba trabalhando mais com unidade porque é o que a gente tem de mais palpável, tá? E a gente já está acostumado a trabalhar com SI do dia a dia, né? Não para tudo, né? A gente vai falar lá, de, por exemplo, de velocidade de um carro, a gente usa km por hora porque ela é uma unidade mais assim, comum da gente. É melhor assim, que ela seja mais comum, não é esse o problema, é que ela envolve unidades que são mais de acordo com a escala da nossa vida, né? Por exemplo, quilômetro, quando a gente vai falar do deslocamento de um carro, é uma unidade mais confortável do que a gente trabalhava com metros, né? E para tempo, né? A gente não vai trabalhar com segundos para uma coisa que dura muito tempo, às vezes, né? Então a gente procura usar horas, né? Então, de uma forma geral, mesmo quando a gente vai falar aí de
de dimensões, ao invés de eu pegar e ficar escrevendo massa, comprimento por tempo quadrado, eu já uso SI e faço como eu fiz aqui, tá? De que a dimensão da força vai ser quilograma metro por segundo ao quadrado. Então notem assim, que eu estou fazendo não é canônico, né? Mas eu acho que é mais didático. Né? Não vou pegar e ficar falando, olha, a dimensão é tanto e a unidade no SI é tanto. Acho que a gente faz essa ponta automaticamente, né? Então é mais fácil eu simplesmente falar, olha, a unidade lá da força vai ser quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Outra coisa que é importante a gente verificar aqui é que quando a gente tem equações, a gente tem uma restrição bastante interessante e ela é muito conveniente para a gente verificar erros, tá? Deixa eu ver se eu comento alguma coisa aqui. Aqui, ó. Então, é interessante notar que só podemos somar, subtrair e igualar grandezas com as mesmas dimensões. Então, a gente não pode, por exemplo, a equação do sorvetão, né? XF tem a mesma dimensão de XI, porque os dois são posições, né? Então, os dois são medidos em metros. Então, eu posso subtrair um do outro. E aí eu vou igualar com o que tem aqui à direita. Olha aqui, para eu poder igualar aquilo que tem à direita, tudo que tem à direita ele precisa ter mais a dimensão de comprimento. Será que isso é verdade? Nota aqui que a velocidade tem dimensão de comprimento por tempo, mas eu estou multiplicando por tempo. Então, no final das contas, esse primeiro termo aqui ele tem dimensão de comprimento. A mesma coisa acontece aqui para o segundo termo. Né? Então, notem que eu tenho aceleração, que é em comprimento por tempo ao quadrado, mas eu tenho tempo ao quadrado aqui multiplicando, então eu vou ficar com comprimento. Né? Veja que o 2 que está ali embaixo não tem dimensão. Né? Então, os termos todos eles têm a mesma unidade. Né? Então, assim, se vocês estiverem fazendo lá uma avaliação, por exemplo, vocês estão em dúvida se o negócio está certo, vale a pena você pegar e parar para pensar, será que as dimensões batem? E aí, se você verificar que, olha, a dimensão não está batendo, então tem alguma coisa errada, tá? Nas equações vocês nunca vão trabalhar com coisas que têm dimensões diferentes. Certo, pessoal? O que mais? Notem que multiplicar e dividir coisas que têm dimensões diferentes é normal, tá? Então notem aqui, por exemplo, que a gente está pegando esses dois termos e está multiplicando os dois, né? Esses outros dois aqui também. Eles têm dimensões diferentes, mas isso não é um problema, tá? É só somar, subtrair e igualar, que tem que ser da mesma dimensão, tá? Acho que isso daí é uma coisa que ajuda bastante a gente verificar essa questão de consistência das unidades para poder saber se as nossas fórmulas estão certas, tá? Assim, não vou dizer que, olha, se verificou a dimensão e não está correto. Não quer dizer que vai estar exatamente correta a tua expressão. Mas é um bom indicativo de que, olha, pelo menos o teste mais simples passa o negócio, né? Notem que essa questão de unidades, aí, nomes das dimensões, nomes das grandezas, eles são regidos aí por uma norma internacional. Né? Então, como que a gente grafa as unidades, essas coisas, está tudo determinado nessa norma ISO 80000. Aí. Mas assim, é algo que a gente faz meio que intuitivamente já, né? Porque é o que a gente trabalha aí em física. Claro que nem sempre a gente fica nessas unidades do SI, né? Mas sempre que possível a gente procura ficar. O que mais que eu posso falar aqui de interessante? Bem, eu falei bastante já no sistema internacional, né? O que é esse sistema? Na verdade, a gente pode ter vários sistemas de unidades diferentes, né? O que seria um sistema de unidades? O sistema de unidades é uma escolha de algumas unidades para serem as nossas fundamentais. Assim. Aquelas unidades a gente tem que dar um jeito de conseguir fazer um experimento simples para poder determinar esse padrão de medida. Né? Por exemplo, como que a gente faz para verificar
quanto é um segundo. Um segundo é definido como sendo um certo número de oscilações da estrutura hiperfina de um átomo de, sei lá, césio, alguma coisa. Então você tem uma coisa que seria um experimento extremamente caro de fazer, mas que é factível. Então você pode pegar em qualquer lugar do mundo e fazer esse experimento e você vai conseguir obter esse valor. Notem que antigamente, como que se definia o metro? Né? Logo que o sistema internacional foi definido, alguém pegou lá a distância entre o Equador e o Polo Norte, dividiu ela num número arbitrário e falou, não, isso aqui vai ser o metro. Aí alguém viu que, cara, aquilo lá não era nem um pouco conveniente, né? Eles resolveram, não, vamos pegar então, vamos serrar um pedaço de uma barra lá de platina com irídio, que é um negócio que tem uma oscilação de tamanho devido à temperatura muito pequena, e vamos dizer que, olha, isso aqui é a nossa barra do metro, né? E aí como é que outras pessoas vão poder verificar quanto que é um metro? Ah, elas vão ter que pegar e trazer a barra delas aqui para poder conferir com aquela que é a barra sagrada, né? Essa barra sagrada ficava lá na França, no instituto lá de pesos e medidas deles. E aí tinha esses outros padrões que nós chamamos de padrões secundários, né? As pessoas levavam lá e comparavam com o padrão primário para verificar se a gente tinha lá alguma discrepância, né? Fazendo aquela medida, você trazia a barra embora e fazia padrões terciários, né? Sei lá, depois acho que umas 5 ou 6 escalas aí ele ia acabar na régua escolar, né? Então não é à toa que a régua escolar tem problemas, né? Ela acaba tendo muitas oportunidades da gente ter erros aí, né? Inclusive, quando a gente leva lá as coisas para fazer a comparação com o padrão que está lá na França, como que a gente sabe qual que foi das barras que ficou distorcida? Foi a francesa ou foi as outras, né? Não tinha como saber, né? Então meio que se assumia que não, a barra francesa não mudou. Se mudou o metro, então, porque ela é o metro. Então notem que é um negócio que é extremamente inconveniente, né? E impreciso ainda por cima. Então alguém foi lá e pensou, não, a velocidade da luz é uma coisa que a gente pode definir como sendo um certo valor. O tempo a gente conta lá como um certo número de oscilações lá do átomo de césio. E aí a gente pega e diz, olha, 1 metro vai ser a distância percorrida pela luz no vácuo em tantas oscilações lá do átomo de césio. E a gente tem uma maneira que é relativamente, quer dizer, não é simples, né? É mais difícil, eu acho, do que você ir lá e comparar com a barra que estava na França, mas pelo menos é completamente preciso, né? Então, desde que você faça o teu relógio atômico e você tem uma câmara de vácuo e você consiga fazer essas medidas, você vai obter um negócio que é perfeitamente reprodutível, né? Então, o que é importante do padrão de medida é essa reprodutibilidade, né? Um outro padrão de medida que a gente herdou lá do sistema internacional, né? Do sistema métrico, foi o quilograma. O que era um quilograma? Então, alguém foi lá e disse, não, vamos definir um metro, e aí, a partir do metro a gente define quanto que é um quilograma, pensando que, olha, vamos pegar ali um cubo de 10 centímetros de aresta e vamos dizer que, olha, isso aqui é um litro, né? E aí a gente vai dizer que 1 quilograma é a massa de 1 litro de água. Só que aí que complica também, né? Porque a água, ela não tem uma densidade constante. Ela, na verdade, a água tem uma propriedade muito estranha, que é só a água que eu sei que tem, que a densidade dela vai aumentando conforme vai diminuindo a temperatura até ela chegar em 4 graus, se não me engano. E aí a densidade começa a diminuir conforme você vai resfriando ela mais, né? É por isso que o gelo flutua, né? Quando ela muda de fase para gelo, o gelo é menos denso do que a água e aí ele acaba flutuando, né? Outros materiais não seguem esse comportamento, né? Então acabou que eles resolveram fazer, não, vamos pegar e fazer aí um cilindro de irídio e vão dizer que esse daqui é o nosso quilograma, né? Só que daí também tem um problema, porque o cilindrinho fica lá guardado dentro de uma campânula, só que
o cilindro meio que está evaporando. Então ele fica aqui guardado no vácuo, só que ele fica reagindo com a atmosfera. É por isso que tem a campana, né, para ver se isso diminui, né? Mas mesmo no metal, você tem uma solubilidade do oxigênio, do hidrogênio, qualquer gás que a gente tenha no ar, né, que ele vai se chocar aqui contra o cilindro e vai acabar absorvendo aí esses átomos que fazem parte dessa atmosfera. Outra coisa que também pode acontecer, né, veja que a gente pode pensar assim, tá, mas põe no vácuo, então, que daí não tem ar, daí não vai ter nada ali que vai ficar infiltrando no material. Na verdade, a gente tem outro problema também, é que devido à própria agitação térmica, o metal também evapora. Claro que a gente não vai perceber isso numa escala cotidiana, né? Mas numa escala de que você quer que esse seja um padrão perfeito de massa, é importante. Você não pode ter um negócio de ficar perdendo massa e dizer que ó, isso aqui é meu padrão de massa. É igual um colega meu lá que ia fazer umas medidas com acetona, ele colocava o potinho lá com acetona em cima da balança e, e aí ele tinha que pegar e anotar a medida que estava aparecendo na balança, já tirar e fazer o que ele precisava, porque a acetona estava sempre evaporando, então a balança nunca parava. Então ela estava sempre diminuindo a massa que ela mostrava no display, porque a acetona fica evaporando. Então, para evitar esse tipo de problema aí, existe uma definição nova aí pro, pro quilograma em que a gente define o que é um mol, e aí fala, ó, vamos pegar um mol de alguma substância lá e vamos dizer que, olha, esse daqui é o quilograma. Aí como o mol é constante, e a substância, você escolhe lá uma substância específica, e isso é uma coisa que você pode reproduzir em laboratório, de novo você vai ter um negócio que é difícil fazer, mas é reprodutível, né? Que é o que é mais importante. Então, considerando essas coisas, se escolheram algumas grandezas para serem as fundamentais, a partir das quais todas são medidas. Mas ainda assim ali tem alguma coisa que é estranha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a massa, unidade fundamental do SI, né? Quilograma. O tempo é o segundo, o comprimento é o metro, a temperatura é o Kelvin e a corrente elétrica é o ampere. Aí depois a gente tem a quantidade de matéria, né, que é o mol, e a intensidade luminosa, que é a candela. Essa intensidade luminosa aí é um negócio que realmente não está dentro do nosso dia a dia, mas eu suponho que seja algo similar aos lumens, quando a gente vai comprar projetor, assim, vai ter lá esse projetor de 500 lumens. Não sei se isso é muito ou pouco, mas dentro do SI a gente usa candela. O que eu acho estranho é o seguinte, que a unidade fundamental aqui é a corrente elétrica. Mas quando a gente vai falar do que é um ampere, a gente diz que um ampere é igual a um coulomb por segundo. Então, apesar dessa daqui ser a minha unidade fundamental, quando a gente vai lá falar pela primeira vez o que é um ampere, a gente fala assim, uma quantidade de carga elétrica que passa num fio durante um segundo. O certo, na verdade, seria dizer que o coulomb é 1 ampere vezes segundo, né? Mas didaticamente isso não é algo muito bom, então a gente costuma dizer que é assim. Demais. Outra coisa que é muito comum que a gente precisa usar são prefixos do SI, tá? Muitas vezes a gente vai medir coisas que são muito pequenas ou muito grandes, então usar metro pode não ser conveniente, né? Usar segundo pode não ser conveniente. Então o que a gente faz? A gente usa esses prefixos aqui. Ó. São potências de 10, basicamente, né? Então, para escrever 0,000000001, a mesma coisa que eu escrever 1 vezes 10 a menos 9, né? Então, se a gente quiser pegar e escrever lá, por exemplo, ó, 210 milímetros, a gente pode escrever isso como 21,0 centímetros. Ou como 210 vezes 10 a menos 3 metros. Né? O que é esse m do milímetro? Esse m do milímetro é justamente esse vezes 10 na 3 aqui, por definição. Tá?
Então tá aqui, ó, o que significa o meu milímetro, né? Então a gente tem vários prefixos desses simplesmente por conveniência, tá? Eu devia ter posto o nome deles aqui, como a gente pronuncia, né? Esse aqui é o nano, esse aqui é o micro, esse daqui é o mili, o centi, o deci, esse aqui é o deca, né? Que é vezes 10, o hecto, que é vezes 100, o quilo, que é vezes 1000, né? O mega, que é vezes 1 milhão, e o giga, que é vezes 1 bilhão, né? Esses dois aqui acabam sendo os que são menos utilizados, assim. Às vezes a gente vai falar de pressão atmosférica e fala que ela está escrita em hectopascal, mas fora isso aí é muito difícil alguém usar essa unidade, esse prefixo. A gente costuma utilizar aqueles que são múltiplos de 3. Bom, pessoal, eu falei que a aula ia acabar sendo curtinha, né? Vou falar um último tópico aqui, que é o de conversão de unidades. Então, notando que a gente tenha coisas que tenham grandezas que são da mesma natureza, né? São a mesma grandeza, a gente pode ter várias unidades para ela. E aí a gente precisa saber como fazer essa conversão entre uma unidade e outra. Na prática, o que a gente faz é utilizar tabelas de conversão, tá? Mas eu vou mostrar aqui um jeito que é muito utilizado para a gente poder fazer qualquer tipo de conversão, por mais complexa que ela seja, desde que a gente saiba as definições aí para essas transformações para as grandezas mais básicas, tá? O que eu costumo fazer, na verdade, aqui eu fiz da milha náutica, falando sobre nós, e aí eu faço lá uma conversão da milha náutica, eu acho que para metro por segundo. É isso, é. Então, 3,40 milhas náuticas por hora, ou seja, milha náutica por hora que a gente costuma chamar de nó, é igual a 1,75 metros por segundo. Então, se quiserem dar uma olhada lá depois, mas eu vou fazer aqui para o caso que é mais prático para a gente, que é a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Vamos supor que eu tenho lá alguma coisa que é medida e deu 1 metro por segundo. Como que eu transformo isso para quilômetros por hora? A gente sabe que tem aquele fator lá de 3,6, né? Mas onde é que vem esse fator? Então, basicamente, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui 1 metro por segundo. A gente pode multiplicar essa fração das unidades aqui por alguma fração que seja equivalente a 1. Então, veja que eu quero passar para quilômetros por hora, né? Então, que eu quero eliminar esse metro aqui, né? Então, vejam que se eu colocar aqui 1 quilômetro, ele equivale a 1000 metros, né? Então, notem que essa fração que está entre parênteses aqui, na verdade, ela equivale a 1. Está em duas unidades diferentes, então acaba ficando diferente, né? Mas é a mesma coisa, então ela equivale a 1. Então, note que eu posso pegar e cortar essa unidade aqui como se ela fosse uma variável, né? E aí eu vou ficar com o que sobrando? Com quilômetro. E aí vai ficar esse 1000 aqui. Eu vou ter que pegar e colocar os números todos aqui para frente, tá? Então eu vou ficar aqui com 1 vezes 1 sobre 1000. Aí eu vou ficar aqui com quilômetro por segundo. Agora eu tenho que converter esse segundo. Na verdade eu quero hora, né? Então eu vou pegar e colocar aqui, ó, mais comprido, só para ficar mais fácil de a gente visualizar. Esse segundo aqui, ó, eu quero eliminar ele. Então eu posso dizer que, olha, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então posso pegar e cortar aqui. E aqui agora eu tenho 1 minuto no lugar do segundo, né? Aqui faltou a barrinha. Então agora eu tenho 1 vezes 1 sobre 1000 vezes 1 sobre
1 sobre 60. Esse 60 está embaixo aqui, né? E aí aqui eu vou ficar com uma unidade sobrando, que vai ser o quilômetro por minuto. De novo, eu preciso eliminar o minuto, eu quero quilômetros por hora, né? Mas aí agora é só eu pegar e transformar aqui, ó, pensando assim, olha, eu quero eliminar o minuto, né? Mas uma hora, ela equivale a 60 minutos. Então eu corto um minuto aqui, corto um minuto aqui, e aí eu vou ficar agora com a unidade que eu quero, que é o quilômetro por hora. Então agora para poder determinar o quanto que 1 metro por segundo dá em quilômetros por hora, basta eu juntar todos esses fatores numéricos aqui e obter o valor. Né? Então 1 vezes 1 sobre 1000 vezes 1 sobre 1 sobre 60. Veja que tem mais 1 sobre 60 aqui, né? Então vou multiplicar aqui por 1 sobre 60 de novo. E aqui eu vou ficar com quilômetros por hora. Nota que esse 60 aqui, ó, 1 sobre 60 vezes 1 sobre 60, eu posso escrever como 1 sobre 60 ao quadrado e eu posso colocar esse 60 para cima. Então, eu tenho 1 sobre alguma coisa, né? Então eu posso pegar e virar a equação de baixo, né? O termo de baixo. Então eu vou ficar com 1 vezes 60 ao quadrado sobre 1000. Aqui eu coloquei uma bolinha. E aqui a unidade em quilômetros por hora agora, né? Só que 60 é 3.600, 60 ao quadrado, né? Quando eu dividir 3.600 por 1000 vai dar 3,6, né? Então eu obtenho lá aquele resultado famoso de que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Bom, resta notar só o que eu tinha comentado antes, né? Que, assim, essa questão das grandezas e das dimensões, a gente vai vendo ela conforme a gente for vendo os conteúdos, né? Toda vez que eu introduzir uma nova variável cinemática, alguma coisa nova, eu vou determinar a unidade daquilo, né? A gente vai ver, por exemplo, lá que a gente tem a energia, né? Energia cinética, vocês devem lembrar do ensino médio, que ela é definida como sendo um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Se eu fizer uma análise dimensional disso aqui, né? Qual que é a unidade de energia cinética? Vai ser unidade de massa vezes unidade de velocidade ao quadrado. Só que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o quadrado da unidade da velocidade, né, que é metro por segundo. Então eu vou ficar com massa vezes comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Né? Pensando no sistema internacional, o que a gente escreve? Né? Quilograma, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui é tão comum, a gente usa tanto esses conceitos de energia que ela é definida como sendo o joule, tá? Outra maneira da gente verificar qual que vai ser a unidade da energia é pensar na unidade do trabalho, tá? O trabalho e a energia cinética, elas são grandezas que têm a mesma natureza de energia, então elas têm que ter a mesma dimensão, tá? Só que o trabalho ele vem de uma outra formulinha lá que é força vezes distância. Ah, mas qual que é a unidade da força? É o Newton. Da distância. É o metro dentro do SI, né? Mas lembre que o Newton, na verdade, ele é, usando lá, segundo a lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. Então vai ser dentro do SI quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes o outro metro que já estava aqui. Então notem que isso aqui vai dar de novo quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, que é o joule, tá? Só que tem uma unidade que também, é uma grandeza que também tem essa unidade aí dentro do SI, mas lá não tem natureza de energia. É o que a gente chama de torque, que entra lá na parte de rotação que a gente vai ver no final do semestre, tá? Então, assim,
o torque ele é definido como sendo força vezes distância vezes o seno do ângulo φ entre a força e o ponto de aplicação da força. Então vamos supor que você tem aqui uma barrinha assim. E você pegou e colocou aqui um eixo bem no meio dessa barra e ela pode girar em torno desse eixo aqui. Aí como que você vai aplicar essa força, né? Você vai vir aqui e vai aplicar uma força assim, ó. Força F. Qualquer pessoa que tenha aberto uma porta na vida sabe que é diferente você empurrar a porta no meio da porta, perto de maçaneta ou perto dos dobradiças, né? Vai dar muito mais esforço para você empurrar perto das dobradiças, né? Deixa eu ver se tem uma caneta mais normal aqui. Então a gente pega essa distância aqui, ó, essa linha que vai entre o ponto de rotação e o ponto de aplicação da força, a gente continua essa linha e a gente mede esse ângulo. Isso aqui é o ângulo φ que aparece naquela fórmula ali. E a gente também tem a distância, né? A distância vai ser essa distância aqui ao ponto de aplicação da força. Então o torque ele leva em conta todas essas grandezas aí. Claro que se você pegar e colocar um ângulo φ de zero aqui, qual que vai ser o torque que você vai exercer? Você não vai conseguir fazer esse negócio girar se você ficar puxando ele, tentando arrancar aqui do eixo, né? Então seno de zero é zero, né? Então você não vai ter nenhum torque. E o máximo que você vai ter de torque é justamente quando o ângulo φ é de 90 graus, né? Mas se a gente pensa aqui numa análise dimensional disso aqui, o que a gente vai obter? A gente vai verificar o seguinte, ó, que a primeira unidade aqui, a primeira variável, né, é força, né? Então a unidade do torque vai ser unidade de força, dentro do sistema internacional é quilograma metro por segundo ao quadrado, né? E a unidade de distância, que vai ser metro. E qual é a unidade do seno de φ? Não tem. As funções trigonométricas elas não têm unidade, na verdade. Então aqui quando a gente fala do ângulo φ, às vezes a gente usa aqui graus mesmo, né? Mas lembre que lá na calculadora a gente precisa falar para ela, olha, estamos usando grau aqui. Na verdade, assim, as funções trigonométricas, a rigor, elas deveriam aceitar ângulos somente em radianos, né? Vocês vão verificar lá que a gente vai trabalhar com ângulos em radianos quando a gente estiver chegando lá em rotações, porque tem algumas fórmulas que só funcionam com ângulos em radianos. Mas pensando lá nas funções trigonométricas, vocês vão perceber que, eu não sei se é em cálculo 3 que vocês vão ver isso, mas existe o que a gente chama de uma série para escrever as funções trigonométricas. Então, como que a gente determina o valor de uma função trigonométrica? Utilizando uma série de potência. Tá? Então, se não me engano, o cosseno, aqui cosseno de x, vai ser 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x na quarta sobre 4 fatorial, menos x na sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. Tá? Aí vocês vão notar o seguinte, que, bem, o x vai ter que ser o que aí? Eu não posso colocar graus ou radianos e não fazer diferença. De fato, faz diferença. Se colocar em radianos vai dar certo, se colocar em graus não vai. Então, assim, na verdade, o radiano, a gente vai verificar que o radiano ele é definido como sendo a razão entre duas distâncias. Então, ele não tem dimensão. E por que a gente fala assim, o ângulo é tantos radianos, então? É só para você lembrar que a gente está falando de um ângulo. Esse rádio não significa dimensão nenhuma, tá? Então, acaba que assim, esse argumento aqui, ele é adimensional. E a função trigonométrica também é adimensional. Mas a gente nota que são duas grandezas que têm naturezas completamente distintas, o torque e a energia, né? Então,
quando a gente vai falar de torque, lembra que isso aqui é um Newton, né? A gente sempre vai falar que a unidade do torque vai ser o Newton vezes metro. Nunca vai falar que é Joule, tá? Porque Joule é só para energia. Então, para o torque faz muito mais sentido a gente falar que é força vezes distância, tá? Então fica Newton por metro mesmo. Beleza, pessoal? Assim, essa aula aqui é bastante tranquila e é só uma introdução e essa questão das unidades para a gente se situar um pouco. Mas toda vez que alguma coisa nova aparecer, a gente vai definir, né, a unidade daquela variável e vai trabalhar com ela, né, pensando nessas propriedades aí. E essas coisas, unidades, acabam ficando bastante naturais para a gente, né? É comum que os alunos esqueçam no começo, mas eventualmente eles lembram que, ó, tem que pôr unidade, senão o professor sempre vai descontar meio ponto na questão da prova. Então, tomem cuidado aí para não esquecer, porque unidade é importante, né? Você vai lá e calcular, deu 15, 15 o quê? Dias. Ah, mas é um comprimento, como é que vai dar 15 dias? Então pensem bastante nessa questão das unidades, tá? Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, ou alguma dúvida, não precisam perguntar nada por enquanto, eu posso esclarecer para vocês. Caso contrário, a gente finaliza a aula aqui. E aí na quarta-feira, se eu tiver melhor aí, eu remarco aí a aula para ser presencial, mas caso contrário, a gente vai fazer uma aula remota de novo. E só que daí na aula de semana que é da quarta-feira já vai ter um conteúdo mais palpável, assim, a gente vai começar a falar sobre movimentos com velocidade constante, tá?